Pergunte à maioria das pessoas qual é a parte mais profunda do oceano e elas provavelmente dirão a Fossa das Marianas. Mas nas profundezas dela existe algo ainda mais misterioso: o Challenger Deep, o lugar mais profundo e escuro do oceano, a mais de 11 quilômetros de profundidade, onde a pressão imensa poderia esmagar um submarino como uma latinha. Mas que segredos se escondem nesse poço completamente escuro? Encobrimentos do governo? Monstros marinhos gigantes? E por que a NASA de repente está explorando essas profundezas escuras? Bem, prepare-se, porque estamos prestes a mergulhar nos mistérios do Challenger Deep e descobrir que segredos arrepiantes estão escondidos aqui. No início dos anos 1800, a existência de vida no fundo do mar era uma área de debate acalorada. O naturalista francês François Perron acreditava que o leito marinho estava permanentemente coberto de gelo, enquanto o naturalista britânico Edward Forbes sugeria que a pressão imensa da água, abaixo de 610 metros, tornava a vida impossível. Mas essas concepções errôneas foram completamente provadas erradas em 1872. Em dezembro daquele ano, o HMS Challenger, uma corvette da classe Pearl, partiu da Inglaterra. Sob o comando do capitão George Strong Nares, o objetivo do navio era simples: explorar o fundo do mar. Ao longo de 3 anos e meio, o Challenger navegou quase 130 mil quilômetros através dos oceanos Pacífico, Atlântico e Antártico, e até atravessou o Círculo Antártico. Claro que eles não estavam lá apenas para passear. Durante a viagem, a expedição realizou experimentos oceanográficos em 504 estações, observando correntes, temperaturas da água e condições oceânicas. Além disso, a tripulação sondou as profundezas a cada 225 quilômetros, usando cerca de 290 quilômetros de corda e centenas de quilos de peso de chumbo. Para referência, isso é corda suficiente para ir de Nova York até a Filadélfia e voltar de novo. Era um trabalho tedioso e exaustivo, mas na época era a única forma de medir a profundidade do fundo do oceano. Em 23 de março de 1875, o HMS Challenger parou no meio do Oceano Pacífico, a sudoeste das Ilhas Marianas, para realizar uma sondagem de profundidade de rotina. Como haviam feito inúmeras vezes antes, os cientistas e marinheiros britânicos a bordo baixaram uma corda com peso na água. Diferente das outras vezes, porém, a corda continuou caindo, e caindo, e caindo, aparentemente sem fim. Eventualmente, o peso atingiu o fundo, a quase 8.200 metros, mais de 8 quilômetros abaixo da superfície. Considerando que antes da expedição Challenger, os oceanos do mundo eram amplamente considerados sem características e relativamente rasos, sem dúvida essa sondagem dramática chocou o mundo. A expedição Challenger marcou o nascimento da oceanografia moderna e forneceu o primeiro mapa rudimentar do fundo do oceano. Mostrou como o fundo do oceano gradualmente se inclina para longe da costa, antes de despencar milhares de metros abaixo, em gigantescas planícies. No entanto, o que encontraram ao navegar sobre as águas do Pacífico era muito diferente. Sua sondagem sugeriu que o fundo do oceano cai novamente, dessa vez em um poço de 8 quilômetros de profundidade. Um poço que desmentiu aquelas concepções errôneas anteriores de que o fundo do mar era plano e sem características. Então, o que era exatamente esse poço praticamente sem fundo que o HMS Challenger havia descoberto? Era a Fossa das Marianas, a fossa oceânica mais profunda do mundo. A descoberta do ponto mais profundo do oceano do mundo não foi a única conquista do HMS Challenger, porém. Um relatório resumido da expedição registra que a tripulação dragou depósitos dessas profundezas, puxando amostras de Nacellaria e Spumellaria, 2 subgrupos de organismos marinhos unicelulares que produzem esqueletos de sílica intrincados. Incrivelmente, o HMS Challenger provou que o oceano não era apenas plano e sem características, e descia a profundidades aparentemente impossíveis. A expedição mostrou que a vida poderia até existir aqui. Sem dúvida, a expedição do HMS Challenger aumentou o interesse no fundo do mar e na Fossa das Marianas, mas levaria outros 75 anos antes que esse lugar estivesse no centro das atenções mais uma vez. Em 51, o navio de pesquisa britânico de 1.140 toneladas, HMS Challenger 2, sim, bem criativo, embarcou em uma expedição de 3 anos para investigar o Oceano Pacífico. Eles pesquisaram a Fossa das Marianas, usando muitas e muitas linhas de aço tensionadas, bem como 64 quilos de sucata de ferro. Após esperar cerca de 90 minutos, a sucata de ferro finalmente caiu no fundo do oceano, documentando uma profundidade impressionante de quase 10.800 metros. Sim, mais de 10 quilômetros, estabelecendo um novo recorde de profundidade.
Alguns meses depois, o Challenger 2 voltou àquele mesmo local, e dessa vez eles conseguiram a assistência do Estaleiro Real da Nova Zelândia, que conseguiu usar uma ecossonda para ter uma melhor compreensão do que exatamente estavam lidando lá embaixo. A ecossondagem mede a profundidade, emitindo ondas sonoras, ou pulsos de sonar, através da água. Os pulsos ricocheteiam em objetos sólidos e são refletidos de volta para um detector. Ao medir o tempo que as ondas sonoras levam para viajar até o leito marinho e retornar à superfície, os cientistas perceberam que poderiam construir uma imagem precisa do mundo abaixo da superfície. Usando esse sistema de ecossondagem recém-melhorado, eles pesquisaram a Fossa das Marianas, e o que descobriram os deixaram chocados. Os achados revelaram uma área considerável de profundidade maior do que 10 quilômetros. Isso seria o que se tornou conhecido como Challenger Deep, o ponto natural mais profundo da Terra, localizado no fundo da Fossa das Marianas. Se você ainda está tentando compreender o quão profundo Challenger Deep é, deixe-me explicar melhor. O oceano é composto por 5 zonas principais. A zona da luz solar, entre 0 e quase 200 metros, é a camada mais superior do oceano, onde a luz solar é abundante. Este é o lugar onde você vai encontrar a vida marinha. Entre 200 e pouco mais do que 900 metros está a zona do crepúsculo. E não fiquem muito animados. Em vez de vampiros e lobisomens, você vai encontrar criaturas como lulas gigantes e cachalotes que prosperam na luz fraca. Então as coisas começam a ficar sérias com a zona da meia-noite, entre 1.000 e mais ou menos 4.000 metros, que, como o nome sugere, é completamente escura. Ainda mais abaixo está o abismo, conhecido por temperaturas congelantes, zero luz e criaturas malucas como o polvo Dumbo. E, por último, mas não menos importante, a Zona Adal, o lugar onde encontramos o Challenger Deep. Esta zona ocorre apenas em fossas, começando em mais de 6.000 metros e indo até as profundezas mais escuras do Challenger Deep, a mais de 10.000 metros abaixo da superfície. Soa bem profundo, certo? Na verdade, é tão longe lá embaixo que, se você colocasse o Monte Everest no fundo do Challenger Deep, o pico da montanha ainda estaria a mais de 1,5 km abaixo da superfície da água. Vamos pegar outro exemplo, o Grand Canyon, conhecido por sua profundidade que faz tremer as pernas. Com mais de 1.800 quilômetros de profundidade, é mais de 5 vezes mais raso que o Challenger Deep. Cara, graças a Deus esse lugar está submerso na água. Caso contrário, seria uma queda muito longa. Hipoteticamente, se você fosse nadar direto para baixo da superfície da água, até o Challenger Deep, levaria cerca de 4 horas. Mas eu não acho que há muita chance de você chegar ao fundo de qualquer forma. A pressão da água no Challenger Deep é esmagadora, literalmente. Quanto mais fundo você vai, mais a pressão aumenta, devido ao peso massivo da água acima. Então, quando você chega a profundidades extremas, como o Challenger Deep, a mais de 10.000 metros água abaixo, como resultado, a pressão aqui é mais de 1.000 vezes maior do que no nível do mar, chegando a cerca de 16.000 psi, ou aproximadamente 110.000 kilopascals. Para explicar isso, é equivalente a ter 100 elefantes em pé em um único espaço de 6,45 centímetros quadrados. Vamos apenas dizer que se um humano experimentasse essa pressão, seria esmagado até virar pó num instante. Na verdade, essa pressão maluca é tão intensa que pode até esmagar a maioria dos submarinos como uma latinha, em uma fração de segundo também, a menos que sejam construídos com materiais especializados como o titânio ou cascos compostos, mas sobre isso depois. No entanto, a pressão não é o único aspecto pesadelo do Challenger Deep. Como esse lugar está a mais de 10.000 metros de distância da superfície, não há chance de você conseguir qualquer luz solar aqui embaixo. O Challenger Deep está perpetuamente em escuridão completa. Apesar da pressão esmagadora e escuridão completa da área, a vida de alguma forma ainda existe por aqui. Na verdade, a vida prospera de formas realmente estranhas. Veja o peixe caracol das Marianas. Essa criatura é atualmente o peixe que vive nas maiores profundidades já registrado, a mais de 8 quilômetros, aproximadamente na metade da zona Adal. Para aguentar a pressão extrema lá embaixo, seus corpos são macios e gelatinosos, com ossos flexíveis que não se comprimem. Enquanto peixes em águas rasas usam uma bexiga natatória para flutuar, esse se comprime nas profundezas do oceano. Então o peixe caracol nem possui esse órgão. Em vez disso, ele flutua com menos ossos, ou ossos bem menores, mais cartilagem e estruturas menores como nadadeiras, tipo uma enguia. Agora, para o jantar, o peixe caracol das Marianas se alimenta de pequenos crustáceos. Com a visão muito limitada e na escuridão total, ele caça usando alimentação por sucção, abrindo rapidamente a boca para sugar a presa como um aspirador subaquático. Mas se você achou esses bichinhos estranhos, dá só uma olhada nisso. Sim, um pesadelo confirmado. Você está vendo uma lula magna penha. Considerada a lula encontrada nas maiores profundidades, com avistamentos a mais de 6 km de profundidade, isso a torna a única lula conhecida por habitar a zona Adal.
No entanto, essas criaturas são incrivelmente raras de se avistar, ou seja, pouco se sabe sobre elas e como sobrevivem aqui nessas condições extremas. Porém, uma coisa é certa, encontrar um desses monstros de 6 metros de comprimento em uma viagem até a Fossa das Marianas certamente não é para os fracos de coração. Agora que você tem uma ideia do quão extrema e de outro mundo a Fossa das Marianas é, você pode estar se perguntando: como que esse abismo gigantesco apareceu para começo de conversa? Quer dizer, o que uma cratera de quase 11 quilômetros está fazendo aqui? Poderia ser o resultado de algum poderoso meteoro pré-histórico? Ou talvez seja resultado de algum teste de armas nucleares perigoso? Felizmente, esse não é o caso. E para explicar, vamos ter uma pequena aula de geografia. E não se preocupe, eu prometo que vai ser rápido. A Fossa das Marianas foi formada por um processo chamado subducção. Imagine a crosta terrestre como um conjunto de placas gigantes e finas flutuando sobre uma rocha derretida muito quente chamada manto. Essas placas não são fixas, mas se movem lentamente e às vezes colidem umas com as outras. Quando duas placas se encontram, a mais pesada geralmente é empurrada para baixo, deslizando para o manto, enquanto a outra, por cima, cria uma fossa super profunda onde o fundo do oceano é puxado para baixo, junto com a placa que afunda. A Fossa das Marianas se formou exatamente assim, onde a placa do Oceano Pacífico colidiu e deslizou para baixo da placa das Filipinas. E quanto ao Challenger Deep, bom, fica perto da extremidade sul dessa enorme zona de colisão submarina. Considerando o quão profundo e escuro e absolutamente perigoso é o Challenger Deep, é provável que você não esteja animado para visitar o lugar, mas esse não é o caso para todo mundo. Em 1953, o cientista suíço Auguste Piccard projetou o submersível Trieste, um veículo pioneiro capaz de suportar as pressões esmagadoras das profundezas do oceano. Esse batiscafo de pesquisa para mergulho profundo, construído na Itália, um tipo de submersível autopropulsado, era dominado por um casco de 15 metros. O casco era preenchido com cerca de 83 mil litros de gasolina. Pode parecer estranho, mas a gasolina é praticamente incomprimível, o que a torna ideal para manter a flutuabilidade sob pressão. Suspenso sob o casco havia uma minúscula e apertada cabine esférica de 1,80 m de comprimento, com paredes de aço de mais de 12 centímetros de espessura. Após 7 longos anos aperfeiçoando o projeto, o Trieste estava finalmente pronto para tentar o temido mergulho de 11 quilômetros até a Fossa das Marianas, em 1960. Os comandantes dessa perigosa missão eram o oceanógrafo suíço Jacques Piccard, filho de Auguste, e o tenente da Marinha dos Estados Unidos, o explorador de águas profundas, Don Walsh. E eu espero que eles se dessem bem, pois iriam passar as próximas 9 horas espremidos juntos naquela aconchegante cabine esférica. Descendo a cerca de 3 km por hora, eles foram cercados pela escuridão total em apenas 10 minutos. A única iluminação vinha dos potentes faróis do submersível, mas isso com certeza não era tudo. À medida que desciam e a luz do sol desaparecia, a temperatura também rapidamente caía, chegando a 7 graus Celsius no fim. Para se manterem aquecidos, a dupla usou aquecedores portáteis, enquanto devoravam nada menos do que 15 barras de chocolate na tentativa de manter o ânimo elevado. Tudo parecia estar conforme o plano. Mas você acha que mergulhar em um lugar desse seria tão fácil assim? Ao se aproximarem das Fossas das Marianas, a uma profundidade de 9 quilômetros, ouviram algo que os fizeram estremecer. Um barulho muito alto. Mas não era nenhuma criatura mítica e nenhum terremoto. Em vez disso, o barulho era resultado de uma rachadura no painel externo de plexiglass, que sacudiu toda a embarcação. Caramba, sem dúvida os dois tremeram de medo ali mesmo. Mas por incrível que pareça, o Trieste não foi esmagado igual uma latinha. Ufa! O único problema era que a única coisa entre os dois e a morte instantânea era uma única camada de plexiglass que sobrou. Por algum milagre, o painel interno permaneceu intacto, permitindo que Walsh e Piccard continuassem sua jornada abaixo. E após 4 horas e 47 minutos de tensão, frio e claustrofobia, o Trieste finalmente chegou ao seu destino, a Fossa das Marianas, com Piccard e Walsh se tornando os primeiros humanos a fazer isso. Sendo as primeiras pessoas a verem o lugar, a dupla estava sem dúvida ansiosa para explorar tudo. No entanto, devido à janela de plexiglass rachada, eles concordaram em permanecer no fundo por apenas 20 minutos. Ainda assim, eles não perderam tempo e começaram a observar maravilhados de sua pequena cabine. Eles relataram ter visto algum tipo de peixe chato e camarão de cerca de 30 centímetros, antes de iniciarem sua subida de 3 horas. Embora alguns cientistas agora acreditem que esse peixe chato deveria ser um pepino do mar, já que é improvável que peixes sobrevivam na Fossa das Marianas. Hoje, o peixe observado em maior profundidade é, na verdade, o peixe caracol. Lembra dele? Mas, como vimos, esses carinhas são vistos geralmente a 8 quilômetros, quase 3 quilômetros mais raso do que a Fossa das Marianas.
Ainda assim, as observações dos supostos peixes caracol e camarões forneceram mais provas de que vida poderia existir de alguma forma nessas profundidades. Apesar do sucesso da expedição Trieste, levariam mais de 30 anos até a próxima visita à Fossa das Marianas, só que dessa vez nenhum humano estaria envolvido. E não estou falando de uma excursão alienígena. Entre 1995 e 98, o Kaiko, um veículo operado remotamente, não tripulado, de fabricação japonesa, visitou a Fossa das Marianas várias vezes. Embora não houvesse humanos a bordo da embarcação, foi a primeira expedição a coletar amostras de lama e sedimentos da fossa e registrar imagens da área. Após várias expedições, a câmera de vídeo do Kaiko flagrou um pepino do mar, um verme escamoso e um predador semelhante a um verme com várias patas, de uns 2 centímetros. Amostras coletadas revelaram a presença de um crustáceo anfípode de 5 centímetros de comprimento, conhecido como Hirondellea gigas. Quem diria que a Fossa das Marianas fosse um ponto de encontro vibrante assim para tantas criaturas marinhas? A próxima imersão nas profundezas envolveu um ser humano, e um muito famoso por sinal. Ninguém menos do que o próprio diretor do Titanic, James Cameron. Pode parecer estranho, mas Cameron é na verdade um dos exploradores de águas profundas mais renomados do mundo. Quando jovem, ele assistia com fascínio aos documentários do explorador marinho Jacques Cousteau e começou a mergulhar aos 17 anos de idade, o que só aumentou seu amor pela exploração oceânica. Esse amor pelo azul profundo cresceu ainda mais quando ele se tornou diretor. Seu filme de 1989, O Abismo, se passa no oceano, e Cameron chegou a dizer que um dos motivos pelos quais quis fazer Titanic foi para explorar destroços. Ao todo, Cameron fez cerca de 33 mergulhos nos destroços do Titanic ao longo dos anos. Sim, esse cara é meio que um especialista das profundezas, para dizer o mínimo. Mas sua missão subaquática mais ousada aconteceu em 2012, quando pilotou o Deep Sea Challenger, um submersível de mais de 7 metros feito para alcançar o fundo da Fossa das Marianas. A embarcação era feita de um material especial chamado espuma sintática, um composto leve e durável que proporcionava flutuabilidade e ao mesmo tempo resistia à compressão sob a pressão extrema em tais profundidades. Agora, o submersível também contava com uma esfera de pilotagem, com espaço suficiente apenas para um ocupante. A esfera onde Cameron ficou era reforçada com paredes de aço de mais de 6 centímetros de espessura, feitas para suportar cerca de 10.000 quilos por centímetro quadrado, o suficiente para lidar com as condições da Fossa das Marianas. Após uma descida de 2 horas e meia, o submersível amarelo brilhante finalmente chegou ao seu destino. Ao contrário do Trieste, que permaneceu apenas 20 minutos no fundo do oceano e não possuía equipamentos de pesquisa ou câmeras, o Deep Sea Challenger foi feito com uma plataforma científica e pôde permanecer no fundo por 3 horas inteiras para a exploração. Isso permitiu que Cameron coletasse amostras usando um braço hidráulico e capturasse as primeiras imagens de alta resolução da fossa. Apesar da longa permanência, ao emergir, Cameron descreveu a vista como desoladora e afirmou que parecia a Lua. Mas cientistas que examinaram as filmagens e amostras fornecidas por Cameron ficaram mais do que entusiasmados com o que descobriram. Um holotúrio cinza do tamanho de um giz de cera, ou pepino do mar, foi capturado pela câmera a quase 11 quilômetros de profundidade, enquanto uma amostra coletada levou à identificação de uma molécula presente em anfípodes, um tipo de crustáceo. Essas moléculas podem inibir o acúmulo de placas amiloides no cérebro, que são uma característica da doença de Alzheimer que temos hoje em dia. Uau, quem diria que um lugar tão desolado poderia conter a chave para descobertas médicas revolucionárias? Dá pra dizer que as descobertas de Cameron na Fossa das Marianas foram dignas de um Oscar. Tá bom, vamos continuar. Por mais de 6 anos após a expedição Deep Sea Challenger, a Fossa das Marianas retornou à sua escuridão total. Isso até maio de 2019, quando o aventureiro e explorador de águas profundas Victor Vescovo, um milionário aventureiro, seguiu os passos de Cameron. Vescovo estava em sua chamada Expedição 5 Profundezas, visitando o ponto mais profundo de cada um dos 5 oceanos a bordo do DSV Limiting Factor, um submersível feito sob medida para profundidades extremas. O Limiting Factor era uma notável obra de engenharia, com 4,5 metros de comprimento e 3,60 de altura, parecido com uma maleta gigante com seu design compacto, porém robusto. O primeiro mergulho de Vescovo atingiu uma profundidade de quase 11 quilômetros, um pouco mais fundo do que o mergulho anterior de Cameron, estabelecendo um novo recorde mundial para mergulho tripulado mais profundo. No entanto, a conquista de Vescovo não se resumiu apenas ao recorde de profundidade. Ele completou o mergulho até a Fossa das Marianas 4 vezes em apenas 8 dias, um feito que destaca o incrível design do DSV Limiting Factor e sua própria resiliência. Em agosto de 2022, Vescovo completou incríveis 15 mergulhos na Fossa das Marianas. Durante essas missões históricas, o Vescovo encontrou uma vida marinha profunda, misteriosa e ao mesmo tempo belíssima. Mas, em meio às maravilhas, houve uma descoberta impactante: um saco de plástico e embalagens de doces no fundo do mar.
a quase 11 quilômetros de profundidade. Sim, o lixo da humanidade oficialmente chegou no fundo do poço. Literalmente. Essa descoberta, embora chocante, destacou a extensão da poluição plástica e seu alcance generalizado, mesmo nas regiões mais remotas do planeta. A descoberta de Vescovo lançou luz sobre a crise global da poluição plástica, que já viu cerca de 220 milhões de toneladas de plástico despejados nos oceanos do mundo. Para você ter uma ideia, isso é cerca de 40 vezes o peso da grande pirâmide de Gizé. Mas que horror! E pior ainda, os microplásticos, que são pedaços super pequenos de detritos plásticos, tendem a contaminar a parte mais profunda dos oceanos, à medida que afundam gradualmente. Os níveis de microplásticos nas águas mais profundas da zona Hadal variam entre 8 e 51 partículas por galão de água, várias vezes superiores aos encontrados nas águas superficiais do oceano aberto. Então, da próxima vez que você jogar fora uma embalagem, lembre-se, ela pode acabar mais fundo do que sua pior crise existencial. As profundezas extremas e a inacessibilidade das fossas das Marianas também deram origem a uma série de teorias da conspiração sobre esse destino desolado. Alguns teóricos sugerem que o Challenger Deep poderia ser o local de uma instalação secreta de pesquisa do governo, ou talvez uma base onde possam testar as armas mais destrutivas conhecidas pelo homem. Como já vimos, estar a 11 km abaixo da superfície torna incrivelmente alcançar o Challenger Deep. A pressão insana de 16.000 psi torna extremamente difícil para qualquer submersível realmente chegar lá embaixo. Como resultado, é no mínimo altamente improvável que qualquer civil chegue a esse lugar, o que o torna um candidato principal para algumas operações secretas sinistras. E essa ideia espelha a infame Área 51, uma instalação militar altamente classificada dos Estados Unidos, que tem sido envolta em um segredo e especulação sobre pesquisa extraterrestre, escondida nas profundezas do deserto de Nevada e sob vigilância de segurança 24 horas. A Área 51 é estritamente proibida para qualquer alma curiosa. Para alguns, também apresenta a cobertura perfeita para alguns projetos secretos do governo. Ainda assim, embora as profundezas extremas do Challenger Deep forneçam uma cobertura perfeita para segredo, os imensos desafios técnicos de alcançá-lo o tornam um local altamente impraticável para uma instalação de pesquisa. Quer dizer, até mesmo os submersíveis mais avançados, como os usados por James Cameron ou Victor Vescovo, só podem ficar lá embaixo por um tempo limitado, devido à pressão esmagadora. Então, ao construir e manter qualquer tipo de instalação lá embaixo, seria completamente impossível, mesmo com a melhor tecnologia atual nas pontas dos dedos dos governos poderosos ao redor do mundo. Se bases secretas do governo não fazem seus nervos tremerem, talvez essa próxima proposta faça. Alguns teóricos argumentam que o Challenger Deep poderia ser o lar de algumas espécies não descobertas, ou talvez até mesmo algumas que foram anteriormente consideradas extintas, mas sobreviveram por milhões de anos. Em 2018, o filme O Meg introduziu a ideia de um tubarão megalodon gigante assombrando as profundezas da Fossa das Marianas. Eu sei, não é como se o Meg estivesse no auge da pesquisa científica, mas o conceito ainda é intrigante. Apesar dos avanços da exploração do fundo do mar, mais de 80% dos oceanos do mundo permanecem inexplorados. Temos mapas melhores de Marte do que temos do fundo do oceano. E vastas extensões do Challenger Deep permanecem intocadas pela presença humana. Com um território tão grande, é possível que criaturas, talvez consideradas extintas, possam ter encontrado refúgio nos cantos mais profundos e remotos do nosso planeta. O selacanto, por exemplo, considerado extinto há 66 milhões de anos, ainda está vivendo nas profundezas da costa da África do Sul. Ainda assim, megalodons, que são estimados como extintos há 2 milhões e 600 mil anos, teriam até 24 metros de comprimento. Eu acho que isso faz desse carinha aqui um pouco mais fácil de reparar do que um selacanto de 1,80 m. O megalodon provavelmente era um predador costeiro, prosperando em águas rasas e mais quentes, onde baleias e focas eram abundantes. A Fossa das Marianas e o Challenger Deep estão localizados em profundidades extremas, onde a luz solar não chega e a temperatura está próxima do congelamento. O megalodon, sendo um tubarão de sangue quente, exigia as águas mais quentes e ricas em nutrientes encontradas mais perto da costa, tornando essa teoria particular não muito crível. Dito isso, eu não descartaria a possibilidade de não haver monstros marinhos lá embaixo nessas profundezas escuras ainda. Veja bem, em 1997, pesquisadores da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, ou NOAA, estavam ouvindo atividades vulcânicas no Pacífico Sul, não muito longe de onde o Challenger Deep ficava. Eles colocaram microfones subaquáticos através do oceano para ouvir qualquer atividade vulcânica subaquática. Embora não tenham captado erupções, acabaram ouvindo algo que fez arrepios descerem pela espinha.
pode não soar tão sinistro para você e eu, mas o barulho foi tão alto que foi captado em microfones a 3.200 quilômetros de distância. O que é mais arrepiante é que Christopher Fox, da NOAA, sugeriu que o som provavelmente era de um animal. Veja bem, tinha uma variação rápida na frequência, algo que é característico de sons de animais marinhos. Uma dessas é a baleia azul, a maior criatura vivendo no planeta hoje. Quando baleias azuis fazem vocalizações semelhantes, elas podem ser ouvidas a até 1.600 quilômetros, com seus chamados chegando a 188 decibéis, mais alto do que um lançamento de foguete. Embora isso seja um fato assustador, o suficiente por si só, tenha em mente que o som bloop foi ouvido a 3.200 quilômetros de distância, e seu chamado provavelmente era 2 vezes mais alto do que o de uma baleia azul, sugerindo que alguma criatura superdimensionada está vivendo nas profundezas da Fossa das Marianas. Um monstro marinho do tamanho de um jato jumbo com algumas presas gigantescas que fariam um submarino parecer tão pequeno quanto a ponta de um lápis. Mas antes de deixar sua frequência cardíaca ficar muito alta, escuta só isso. Felizmente, há algumas grandes dúvidas sobre a existência do bloop. Hoje, a maioria dos cientistas respeitáveis acredita que o barulho do bloop não era algum assassino colossal do Challenger Deep, mas na verdade o som de um terremoto de gelo. Esta é uma ocorrência comum no Oceano Antártico, que é causado pelo rachamento e derretimento do gelo marinho, das geleiras no oceano. E se isso ainda não fosse evidência o suficiente, o áudio que frequentemente está associado a ele é reproduzido em 16 vezes a velocidade normal, dando-lhe o efeito de uma vocalização animal, em vez de um terremoto de gelo. Dado tudo isso, eu diria que há uma boa chance de você não encontrar nenhum bloop no seu caminho até o Challenger Deep. Então respira fundo. Mas laboratórios secretos do governo e monstros do fundo do mar não são as únicas teorias selvagens. A internet também tem estado cheia de teorias de conspiração sobre os supostos laços da NASA com a exploração do fundo do mar. Alguns afirmam que a NASA foi originalmente fundada para explorar os oceanos da Terra, mas abruptamente abandonou a ideia em 1978, mudando o foco para exploração espacial porque descobriram algo aterrorizante sob as ondas. Cara, soa como se o submersível deles tivesse captado algo que aqueles cientistas realmente não queriam ver. A teoria diz que a NASA não está apenas explorando o espaço. Eles estão tentando nos tirar do planeta antes que o que quer que esteja lá embaixo venha nos visitar. No entanto, é verdade que a NASA mantém um interesse aguçado em explorar o fundo do mar. Então, por quê? Quer dizer, sendo uma agência espacial, esses caras não deveriam estar mais focados no que está acima da atmosfera da Terra? Não no que está abaixo das ondas do mundo? Bom, na verdade, o interesse da NASA no Oceano Profundo é impulsionado pelo desejo de entender melhor a vida em ambientes extremos. O fundo do mar é um dos ambientes mais severos da Terra, com alta pressão, temperaturas congelantes e escuridão completa. Estudar como a vida sobrevive e prospera nessas condições vai ajudar os cientistas a entender melhor como os organismos podem sobreviver em outros planetas ou luas com ambientes igualmente severos. Pegue a lua de Júpiter, Europa, por exemplo. Abaixo da superfície gelada de Europa, existe um oceano de água salgada que se acredita ter até 160 quilômetros de profundidade, 2 vezes mais água do que todos os oceanos da Terra. É isso mesmo. A luz solar não penetra abaixo da superfície gelada de Europa, enquanto a pressão nas profundezas das águas de Europa é comparada à zona hadal da Terra. Se a vida pode sobreviver à escuridão esmagadora e ao frio extremo de nossas fossas oceânicas, talvez possa existir nos mares alienígenas de Europa também. Por essa razão que a NASA financia missões e pesquisas para explorar os ambientes do oceano profundo da Terra. Eles são um campo de teste para entender a resiliência da vida e onde procurá-la além da Terra. Mas o interesse da NASA no fundo do mar vai além de estudar vida extrema. Esses ambientes subaquáticos escuros fazem campos de teste perfeitos para missões espaciais. Os desafios que os astronautas enfrentam em missões longas, coisas como espaços apertados, recursos limitados e condições severas, soam bem familiares ao que ouvimos acontecer em submersíveis de águas profundas. É por isso que a NASA usa o oceano para desenvolver e refinar sistemas de suporte à vida, designs de habitat e procedimentos operacionais que um dia podem manter humanos seguros em Marte, ou ainda mais longe. Quem teria pensado que em 1872, quando descobriram pela primeira vez a Fossa das Marianas, usando quilômetros de cordas e centenas de quilos de peso, esse abismo misterioso um dia se tornaria uma plataforma de lançamento, ajudando a humanidade a mirar nas estrelas. Então, o que você acha do Challenger Deep? Você se atreveria a dar um mergulho lá embaixo? Conta aqui nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima!